Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos apresentar a nova fonte da Finirce. Trata-se da Finirce DPS 150, que é uma fonte de bancada compacta, acessível e cheia de recursos. Vamos ver se ela entrega realmente o que promete? Fica comigo aqui até o fim do nosso review para a gente testar, botar inclusive carga eletrônica nela e ver efetivamente a sua capacidade. Bom, ela basicamente é uma fonte muito pequena, portátil, e é um conversor de energia. Você vai precisar de uma tensão de entrada nela antes para ela poder fazer todo o ajuste. Tem comunicação com PC, com software muito interessante. Capacidade 0 a 30 volts de saída, 0 a 5 amperes de saída, dá 150 watts a capacidade de saída, com várias proteções, ajustes, memória e tudo mais. Vamos dar uma olhada? E é de baixo custo, não tem um custo elevado, é uma fontezinha realmente mais em conta. Só que a diferença é que você precisa ter, de fato, uma tensão de entrada para conectar nela. Tem manual aqui em inglês, não tem em português, mas com muitas imagens aqui e tabelas, é um manualzinho que ela vem. Ok? Ela vem aqui, muito pequenininha, muito interessante. Vamos tirar. Ok, aqui a fontezinha, muito bem acabada, né? Todos esses produtos agora têm sido feitos com acabamento fantástico. Aqui o display você pode ajustar a angulação dele, ok? Aqui as saídas, o ajuste, o botão de ligar e as entradas, inclusive a comunicação com o PC, ok? A gente já vai fazer os testes. Fora isso, acompanho dois cabos banana garra e um cabo de comunicação aqui USB. Ok? É isso que vem nela. O modelo, existe um modelo mais completo que vem com uma fonte PD de entrada, para você jogar a entrada dela aqui com 30 volts e ela já ficar totalmente pronta para uso. Ok? Não é o caso desse modelo aqui, que eu peguei um modelo mais simples, que não vem com essa fonte, porque essa fonte você pode ter disponível aí na sua bancada. Ou você pode montar uma. Tá? O importante é que essa unidade de controle, que comporta até 150 watts, ela vai fazer todo o gerenciamento da potência. Ok? Então vamos lá, eu vou ligar e vamos começar os primeiros testes. Bom, pessoal, vamos primeiro ligar a fonte. Eu tenho algumas opções. Aqui atrás, eu tenho dois tipos de entrada. Essa entrada aqui, DC, que vai de 5 volts até 32 volts. Você tem que botar no mínimo 5 volts aqui. Pode ser, por exemplo, um pack de baterias também. Ok? Não precisa ser diretamente de uma fonte. Você pode ligar aqui um pack de baterias e ela vai fazer todo o controle da energia. Mínimo de 5 volts, máximo de 32 na entrada, porque a saída dela vai variar de 0 a 30 volts. Ok? Então precisa ter esse tipo de entrada. Como ela é um buck converter, o que acontece é que as tensões da saída vão ser sempre menores do que a de entrada. Se você quer uma fonte de 30 volts, você precisa botar o máximo de entrada aqui, 32 volts. Embora o fabricante recomende você trabalhar até 30. Então, agora você querendo, eu quero fonte só até 15 volts, então você pode botar aqui 18 volts, e tudo mais, um pouco acima, que ela já vai trabalhar com essa saída. Sempre ela vai gerenciar a tensão do valor máximo para baixo, ok? Bom, a outra possibilidade é você entrar aqui com esse conector aqui PD, que é um conector USB para aquelas fontes do tipo PD, aquelas fontezinhas tipo adaptador. Você vai colocar um daquele na tomada e vai ligar direto aqui no PD. Aquelas fontes você pode conseguir fontes de 100 watts ou até mais, ok? O que é interessante, porque só aquela fontezinha e esse conjunto aqui já resolvem a questão para a maioria dos casos. Tem uma chavinha aqui, ó, PD e DC. Como eu vou usar essa entrada aqui, eu vou jogá-la para DC, que é para o lado de cá, para o lado direito. Aqui é a comunicação com o PC para a gente ver lá o software, ok? Do lado de cá não tem nada. Aqui, como eu já falei, tem esse encoder aqui que a gente vai fazer os ajustes e a saída de tensão aqui com iluminação, ok? Além disso, tem esses 5 botões aqui diretos para poder ajustar os valores lá no menu. Ok, pessoal? Então vamos ligar. Eu estou com uma fonte aqui
nessa saída aqui, eu vou jogar 30 volts bem aqui na entrada dele. Então, conectei. Vou ajustar aqui o meu display para a posição mais interessante. E vou ligar a fonte. Pronto. Liguei. Olha como ela já entra aqui com uma belíssima tela. A gente consegue ver aqui a primeira casinha aqui, o menu. Eu posso fazer os ajustes de sobretensão dos alarmes, né? De sobretensão, de sobrecorrente está com 30 volts, 5.1 amperes e sobre potência, né? Está com 150 watts. Eu posso reduzir esses valores para ele ativar a proteção antes. A temperatura também está em 80 graus. Posso ajustar aqui o limite. E a tensão mínima, 5 volts. Eu também posso ajustar o limite de alarme aqui, ok? Voltando, a gente tem aqui, segurando a tecla M, a gente tem os grupos de corrente e tensão. Eu posso fazer grupos aqui. Esse aqui é o grupo 6, grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4 e 5. Eu posso ajustar as tensões máximas e correntes máximas, pré-ajustar, né, como se colocasse na memória os grupos das tensões mais utilizadas, ok? Voltando aqui para o menu principal, aqui eu tenho algumas informações aqui relevantes, por exemplo, aqui a tensão que está trabalhando. No caso, o meu input está 30.08 volts aqui em cima, que é a entrada que eu estou colocando lá. Temperatura ele já está indicando ali 30 graus, ok? Tem aqui as opções, está na memória 4, que é uma tensão de saída de 5 volts com a corrente de saída de 1 ampere. Então, se eu ligar agora a saída, eu vou estar com 5 volts 1 ampere aqui na saída. Não está marcando corrente e nem potência, porque eu não tenho nenhuma carga. Na verdade, nem tensão está marcando, porque eu não acionei a minha fonte ainda. Então, eu posso fazer os ajustes aqui correndo, se eu quiser alterar o V7 e o I7, que seria a tensão e a corrente correspondente. Ali eu troco as memórias, olha, M1, vou deixar no M1. Eu também posso ajustar esses valores aqui no encoder direto, uma forma mais rápida, correr direto aqui, ó, 495, 96, 97, 5 volts, ok? Amperes aqui é a mesma coisa, posso mexer aqui também no encoder. E aqui nesse botão da lateral, eu ligo e desligo a saída da fonte. Então eu vou pressionar aqui, olha, repara que está em stop aqui. Eu vou pressionar, entra como run, ele acende aqui dois LEDs, um azul e um vermelho, e indica lá 5 volts na saída, ok? Então vamos dar uma medida aqui na saída e ver se está com os 5 volts lá. A fonte, vamos lá, vamos medir aqui a saída, positivo, negativo, ok, 5.004, está lá a saída sem carga, ok? Saída sem carga, 5.005. Eu posso medir, eu posso alterar essa tensão em tempo real, né? Eu vou vir aqui na setinha, ó. Por exemplo, eu vou mudar aqui para 6 volts. Então eu venho aqui, ó, 6 volts, mudo lá. Basta girando aqui, eu posso aumentar, 7, 8. Vamos botar uma tensão mais alta aqui, ó. Lembra que eu posso ir até 30, né? Olha lá, 28 volts. 28 volts na saída. Ok? Bem fácil de alterar. Vamos voltar lá para os meus 5 volts. Ok. Corrente também. O limite da corrente também pode ser ajustado. Ok? Ok. Se eu pressionar aqui a casinha, eu entro nesse menu aqui que eu já mostrei para ajustar as tensões máximas. Só que aqui do lado, aqui eu estou em Power, eu tenho Systems e About. Então, se eu correr aqui para Systems, eu posso ajustar o tipo de linguagem, tá em inglês. Aqui, no caso, o tema, se eu quero o padrão ou eu quero esse outro tema aqui, ó. Vamos trocar aqui. Esse tema IE, vamos ver como é que é esse tema. Eu vou para esse outro tipo de interface. Interface mais industrial. Que eu tenho aqui bem grande, aqui os valores de tensão, corrente, potência, os ajustes aqui embaixo, está armado ou desarmado, e os demais dados aqui compactados, ok? Eu posso botar nesse formato,
ou voltar para o formato lá original, que é o regular, que ele coloca aqui, ok? Já está em regular. Aqui uma função bastante interessante também é que aqui ele mede a capacidade em ampere-hora e potência aqui em watt-hora, para você poder medir capacidade de baterias, fazer carga e descarga de baterias e medir a capacidade dela. Lá no menu, nesse menu aqui, na verdade, aqui em System, você tem Metering, Open, Close, ligado e desligado. Quando você dá Open, ele começa a contar o tempo e contabilizar lá naquele outro menu a capacidade em ampere-hora e também em a potência em watt-hora, ok? O que é bem interessante, é um recurso extra que dá para você trabalhar com baterias aqui para fazer testes e medições. Muito bem, voltando, uma outra opção, se pressionar esse último botão aqui por 2 segundos, ele vai entrar nessa função gráfica. Aqui, repara que tem um quadriculado aqui e ele vai mostrar um gráfico de tendência aqui de tensões, inclusive tensões e correntes, máximo e mínimo, né? E que você pode também fazer ajustes aqui do tempo da medida. Por exemplo, está em 0,3 segundos, 0,4, 0,5, ele vai diminuindo ali, ó, o tempo da variação. Então, se eu variar a tensão, se eu variar a corrente de consumo, eu vou ter variação aqui gráfica também. Isso tudo pode ser visto também no PC, tá, pessoal? Isso aqui é só para você visualizar aqui diretamente. Muito bem. Vamos botar uma carga agora. Eu vou ligar uma carga eletrônica e vamos ver a capacidade dela. Bom, aqui é a minha carga eletrônica, eu vou ligar ali, mas antes vamos dar um ajuste aqui, porque está como 1 ampere só aqui de limite, né? Então acho que a gente consegue botar aqui uma corrente maior. Vou botar a corrente máxima aqui dela, 5.100, tá? Com 5 volts. Muito bem. Pronto, já está ajustado. Podemos sair. Agora eu vou ligar aqui a carga. E detalhe, pessoal, ela tem várias proteções, inclusive proteção contra inversão de polaridade, tanto na entrada quanto na saída, tá? Ela realmente é bastante inteligente, a fonte. Liguei aqui a minha carga, agora eu vou ligar efetivamente a carga. Vamos ligar aqui. Primeiro eu vou ligar a fonte, né? Pronto, está liberando 5 volts, ainda sem carga. Eu vou ligar a carga com 1 ampere. Ela está botando 0,995 amperes aqui. Ok, potência 4,98 watts. Vamos subir aqui para 2 amperes. 1,989. Ok, com 9 watts aqui, quase 10 watts. 3 amperes. Ok. 4 amperes. 3,978, 5 amperes aqui na carga, né? Mas tem a queda aqui na fiação, 4,97 amperes. Ela tem uma refrigeração que por enquanto está quieta aqui, aparentemente silenciosa, tá? É a própria unidade, mas está lá, está fornecendo. Como eu liguei ali, olha, ele está mostrando ali a energia em ampere-hora e também a potência em watt-hora e o tempo decorrido. O que é interessante. Vamos ver se a gente consegue ver o gráfico disso. Tá lá, a linhazinha aqui do gráfico, começando a plotar. Vamos tentar ver se a gente aqui diminui esse tempo para ir um pouquinho mais rápido. Pronto. A gente pode botar um tempo bem longo aqui para a gente ver a variação de tendência. Está em 5 amperes já direto, tá, pessoal? 5 amperes. Eu vou diminuir aqui para 4, 3. A linha amarela é a linha da tensão, tá? Tá correspondente aqui ao valor em amarelo, 5. E a corrente está aqui, ela estava marcando lá em cima, 5, caiu para 2,98. Olha aqui ela caindo aqui, tá? Vou baixar de novo para 1 ampere, deu outro degrau, colou lá a linha azul, baixou para 1 ampere, tá? Bem interessante. Eu posso também variar a tensão aqui, diretamente. A gente tem que ir aqui até o valor de tensão no V7, né? Correr aqui, ó, tá em 5 volts. Eu vou correr aqui, ó, 6 volts, 7, 8, 9, 10 volts. Botei 10 volts na saída.
Olha lá o que aconteceu com a linha da tensão. E a gente consegue ver os máximos e mínimos descritos aqui numericamente e graficamente. Isso tudo nessa unidade, tá, pessoal? Agora no PC você tem isso e mais algumas coisas. Nós vamos conectar aqui o USB no PC para ver como é que é esse software. Ok? Pareceu bem robusta, suportando muito bem. Tá com 10 volts, vamos botar 5 amperes. Ok, 5 amperes. Aí jogou lá para cima a linha da potência. Deixa eu voltar para a interface normal. Tá lá, 4.97 amperes. Já estou com 50 watts aqui. Mas a temperatura tá boa, 36 graus, a temperatura interna. Ok. A entrada continua com 29.65 volts, aproximadamente 30 volts. Beleza, vamos tentar agora então chegar perto da potência máxima. Vamos aqui na tensão e subir para 30 volts. O máximo dele, né? O máximo é um pouco, porque eu estou botando 30, tem que ser um pouco menos. Está com 29 volts, ó, 140 watts a potência de saída. Mantendo 28 volts na saída. Que eu estou botando 30 na entrada. Bem tranquila. Agora subiu ali um pouquinho a temperatura, ó, 38 graus. Você tem como monitorar todo o funcionamento dela aqui. Está gerando 140 watts. Ok? Óbvio, a sua entrada aqui, ela tem que ter potência de no mínimo 150 watts para ela poder gerenciar essa tensão e jogar aqui com esse controle todo que você tem. A gente já viu aqui em vídeos passados aqueles pequenos módulos que você encaixava em algumas caixinhas que tinham funções similares, mas esse aqui é um módulo pronto para usar na própria bancada. Basta colocar a entrada ali, que pode ser muito bem uma dessas fontezinhas PD que não vão ocupar espaço. Basicamente vai ser o cabo de força, né? Que você vai conectar direto na tomada e vai vir aqui direto no USB dela. E ela vai passar a ser uma fonte de bancada com todos esses recursos aqui. Ótimo para usar tanto na bancada de manutenção como na de projeto. E com muitas informações interessantes, inclusive com a possibilidade de fazer carregamento de qualquer tipo de bateria e vendo qual a capacidade que você colocou para dentro da bateria em termos de ampere-hora e watt-hora. Ok, pessoal? Vamos dar uma olhadinha no software do PC? Deixa eu diminuir essa corrente aqui. Primeiro essa tensão de entrada. Então é o seguinte, você vem aqui, está no V7, né? Vamos diminuir aqui para 8 volts. Vamos ver aqui. Ó, bem fácil de fazer o ajuste, né? Você vai trocando aqui a setinha. Vou botar 8 volts cravado. Está em 5 amperes, porque eu estou drenando 5, vou diminuir a minha carga aqui para 1 ampere. Pronto, caiu para 1 ampere, 0,994, 8 volts, tá? Os 8 watts aí cai para 7,95 watts. Ok? Ela está em CV, que significa tensão constante, porque eu amarrei ela na tensão de 8 volts. Tem as outras formas de operação e outros símbolos que ela vai indicar aí, conforme o manual indica. Uma tabelinha aqui, indicando o que é cada um, né? Inclusive, quando ela entrar em proteção, ela vai indicar ali, naquele espaço, se ela está em OVP, que seria sobretensão, proteção de sobretensão, OCP, que é proteção de sobrecorrente, OPP, que é proteção de sobrepotência, e OTP, que é proteção de sobretemperatura. Além disso, a proteção de conexão reversa, em reverso, é REP, REP, e tensão baixa de entrada, LVP. Esses símbolos vão aparecer ali conforme o tipo de erro, tá? Mas isso está no manual, tá ok, pessoal? Então vamos lá testar o software dele. Bom, pessoal, esse daqui é o software que está disponível para download no site da Finirse. Basta buscar o software para a fonte DPS 150. Você baixa, coloca no compatível com Windows, ok? E fica com essa super tela aqui. A gente pode controlar a fonte toda por aqui, fazer análise de tendência, gravar aquelas variações de tensão e corrente e salvar esses dados para análise posterior, fazer todo o controle dela remotamente aqui pelo cabo USB também, tá? Uma característica importante, aqui eu estou na COM 5, tá? Que é a comunicação com a fonte.
Você vai conectar o cabo USB nela, que vem com ela, e vai conectar a outra extremidade no notebook ou no PC, e você vai entrar lá no painel de controle do Windows e ver lá na parte de dispositivos, gerenciamento de dispositivos, qual a porta com que está sendo utilizada pelo USB, e vai ajustar aqui para ele poder ter comunicação. Aqui eu tinha a opção de 1 e 5, é a 5 que vai usar. Eu vou clicar aqui online e ele coloca a conexão bem sucedida, portanto a partir de agora eu estou conectado com a fonte. Então a gente pode observar lá na fonte que eu vou alterar aqui, ó, por exemplo aqui, ó, 9.1, 9.2, 9.34, e eu estou aumentando lá também na minha fonte da mesma forma, ok? Inclusive eu posso vir aqui diretamente e digitar 10 volts. Eu alterei lá para 10 volts, ok? Mesma coisa aqui o limite de corrente, tá? Então nesse momento eu estou com ela que não está operacional, ela só está em comunicação. Quando eu quiser ligar a fonte, eu vou clicar aqui e abrir, e ela já liberou lá a fonte agora está com tensão, e aqui você vê o gráfico da tensão marcando 10 volts, tá? 10.13 volts. Tá lá. Agora, tensão de saída e corrente de saída para esses gráficos, né? Eu vou ligar a minha carga eletrônica, ok? Carga eletrônica ligado, ok? Tá aqui a corrente aparecendo em torno de 1 ampere. A corrente aqui aparecendo em torno de 1 ampere. A gente pode ver esses dados também aqui. Corrente 0995 e a tensão, ok? Vamos aumentar a corrente agora para 3 amperes. Lá está a curva de corrente se ajustando, ok? Marcando 3 amperes. E aqui também, 2.93. Tá? Então todo tipo de ajuste, inclusive aquela medição, eu posso parar aqui, esse tipo de medição aqui, que é a capacidade de saída e energia de saída, eu posso parar isso aqui, porque eu posso fazer a partir de um certo tempo. Posso ajustar tudo dela, a luminosidade lá do display e todas as funções. E também os grupos memorizados de tensão e corrente aqui, colocado nesses grupos aqui. Essa aqui é uma forma. Você também tem essa interface aqui com o modo avançado, onde eu tenho aqui os detalhes aqui de tensão ajustada e corrente ajustada, e a parte de função de varredura de corrente, varredura de tensão, em que você pode fazer com que ela varie, programar esse tipo de variação de tensão de saída ou de corrente. O que é interessante, você pode fazer uma programação numa tensão que começa num determinado valor e termina num outro valor dentro da faixa, e o tempo que isso vai levar, assim como o controle de corrente também. Você pode fazer isso por aqui ou pelo sistema. E aqui as informações gerais, tá? Tipo a potência, a tensão, a temperatura e outros dados aqui da fonte. A atualização, a gente faz a atualização de firmware, né? Quando sair um firmware novo, a gente pode atualizar o firmware da fonte. Voltando para a interface básica, com um pouco menos de informação, mas também com essas informações gráficas aqui, eu continuo com a minha corrente em 3 amperes e a tensão em 10 volts. Bem bacana esse controlezinho, tá? Pode ser num notebookzinho ou num PC. Você instala muito fácil, um programa super leve, faz um download direto, basta ajustar aqui a porta com, e o resto ela conecta direto. Se eu quiser parar a fonte, eu paro aqui, ó, fechar. E ela para lá também, ok? Desligar aqui a carga. Interessante, no ajuste de aqui, ó, de configuração de idioma, eu botei em português. Ela tem português aqui, mas você tem aqui inglês e outras línguas, ok? Que você pode também configurar, mas o software tem em português, tá? Bem bacana também. Ok, pessoal? Mais um recurso bem bacana da DPS 150. Achei uma fontezinha bem interessante, é claro. Lembrando mais uma vez, você precisa de uma unidade de entrada, ou seja, uma fonte de entrada, que não precisa ser regulada, mas tem que ter potência suficiente para que ela faça o gerenciamento que você precisa. Então, se você quiser o máximo, que ela tenha pelo menos 32 volts na saída e 5 amperes, para que esse módulo aqui possa fazer os ajustes.
Uma dica é, mais uma vez, usar os módulos PD, que não vão ocupar espaço, geralmente são pequenos, tem alta potência, boa qualidade de sinal, ok? Segundo o fabricante, ela tem uma precisão de leitura de mais ou menos 0,1%, um ripple baixíssimo e alta qualidade, baixo ruído também, o que é importante para alguns tipos de uso. Então, com esses ajustes finos em todos os detalhes e todas as proteções, fazem ela uma fonte bastante completa. Ok, pessoal? Bom, é isso aí. Para quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Mais uma opçãozinha de fonte, agora muito moderna, né? Com esse módulo independente, você vai pagar, obviamente, um pouco menos por um módulo desse, porque já não tem a unidade de potência. Se você quiser a versão completa, precisa pedir ela com a fonte PD, ela vem junto com a fonte PD, mas é opcional, né? Por que é opcional? Porque você pode querer fazer a sua própria fonte de entrada, você pode fazer uma fonte linear, um transformador, retificação e filtro só. Não precisa fazer nenhum outro tipo de regulação. Basta o transformador com a ponte retificadora e os capacitores de filtro. Coloca ali na entrada, se ele gerar com cuidado, né, obviamente, tem que gerar no máximo 32 volts, capacidade 5 amperes ou mais, né, com folga ali, e ela vai gerenciar numa boa. Ou, querendo ocupar menos espaço, um desses módulozinhos vai fazer sucesso aí, porque a fonte vai ocupar muito pouco espaço da bancada e vai entregar um ótimo resultado. Ok, eu particularmente gostei da fontezinha, especialmente para quem tem pouco espaço na bancada, tá? Vai acabar tendo uma fonte completa aí, com todos os controles possíveis. Se gostarem desse review, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações, e até o próximo vídeo. Um grande abraço.